é um tema extremamente que muitas vezes a gente, vendeu, pronto, acabou. E no relacionamento, cara, você dá uma aula. E eu queria entender um pouquinho mais, assim, pra quem tá lá daquele lado, do lado de lá, como que é, assim, eu fiz uma venda agora, eu te vendi uma caneca agora. Como que ela se torna consultiva? Pedrão, eu vou voltar um passo atrás. Eu acho que a gente começa a fazer a venda, e aí fazendo um comparativo entre a venda tradicional e a venda consultiva, né? Onde eu, na minha cabeça, é um pouco desse percentual que as pessoas trabalham. Todo mundo trabalha, a grande maioria, quando olha para uma venda tradicional, ele faz assim, 10% do meu tempo é abordando o meu cliente, 20% na negociação, tá? Fazendo uma investigação, 30% é vendendo produto ou serviço, onde eu mato, domino meu produto, eu vendo tudo. E eu demoro 40% dessa negociação para poder fechar o contrato. Quando a gente fala de venda consultiva, a gente inverte essa pirâmide. 40% eu construo relacionamento, eu construo confiança, credibilidade do meu cliente. 30% eu vou colocar no processo de investigar a necessidade desse cliente. Quando eu estou no processo de investigando a necessidade do cliente, eu já estou fazendo fechamentos parciais. Quando eu faço 20% da apresentação de solução, que eu não apresento produto, eu apresento solução mediante ao problema do cliente, eu também já estou com fechamento parcial. Eu só perco 10% do fechamento. Feito isso, quando eu crio esse primeiro 40% do meu tempo, é construindo relação, é construindo confiança do cliente, e ele contratou meu produto. Pós isso que vem o pós-venda, e aí quando a gente entra, né, fiz um trabalho de hunter, fui lá, prospectei, fiz toda a etapa, o pós-venda ele é primordial. Só que ele só vai acontecer se você construiu relevância para o cliente. Se o cliente enxerga você como parte do negócio dele. E a pergunta que eu faço para todo mundo é: o que que nós temos como vendedor? Foco no cliente ou foco do cliente? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, a grande maioria, vou colocar assim, 80%, 90% fala, eu tenho foco no cliente. E eu falo, então, aí você não faz uma venda consultiva, porque foco no cliente é olhar ele como uma receita, como um faturamento, como a sua meta. Quando eu tenho foco do cliente, muda completamente. Qual é a dor do cliente? Qual é o problema do cliente? E aí sim eu me torno consultivo. Não adianta eu querer empurrar um produto porque eu preciso bater meta para aquele cliente, que é o foco no cliente, na grana, e não nesse foco do cliente. Então a primeira coisa é assim, entende a necessidade do cliente, entende o problema do cliente. Não necessariamente colocar o seu produto ou o seu serviço goela abaixo vai fazer você se tornar um cara consultivo. Então o relacionamento ele é baseado nisso. E aí eu brinco. Quando a gente olha um pouquinho, né, pirâmide de Maslow, você tem lá algumas etapas, seja ela de autorrealização, de estima social, de segurança ou fisiológica, você precisa atender a necessidade de alguém do outro lado. Então, alguns conceitos de venda consultiva, ele não está somente em querer vender, mas lembra da primeira etapa, construir uma relação com o meu cliente. Isso daqui é fundamental, tá? Para você conseguir ter essa venda consultiva. O pós-venda é o relacionamento, é estar dentro do cliente, é estar presente. Isso que nós estamos tendo aqui, um relacionamento, uma reunião, um bate-papo, estar frente a frente faz uma diferença muito grande. Então eu brinco, quem não é visto não é lembrado. Quanto Sim. mais próximo do seu cliente está, melhor vai ser o seu resultado, você vai conseguir entender. Esteja dentro do negócio do cliente, tenha o mesmo foco que ele. Preciso fazer uma redução de custo, ou preciso tentar trabalhar melhor os meus indicadores que não estão bons. Toda a bagagem que você tem, toda a linha de experiência que você tem, que você vivenciou não só com aquele cliente, você criou cases em outros lugares. Quando ele é trabalhado junto daquele cliente que tem uma determinada necessidade, sem abrir estratégia um do outro, você vai conseguir construir uma confiança muito grande. E isso se torna uma venda muito mais consultiva. Então, venda consultiva não é ser um cara que domina produto. Venda consultiva é você realmente sentir a dor do cliente, trazer para uma necessidade e assim você conseguir trabalhar.